Vamos lá, a ideia de hoje, já pelo título dá para entender, eu chamei de Pedagogia da Resistência, diálogo com Paulo Freire, não é meramente falar de Paulo Freire, mas dialogar com Paulo Freire. E tentar interpretar grande parte da obra dele, é claro que tem muitas nuances e tem elementos heterogêneos que fugiriam a isso, mas tentar entender grande parte da obra dele, talvez o fio condutor da obra dele, como uma pedagogia da resistência. E isso por causa de algumas perguntas que a gente pode fazer, né, a partir desse vulto que se tornou Paulo Freire na cultura brasileira. Primeiro, por que ele é tão atacado hoje? Se ele é atacado, tem alguma coisa nele que, de algum modo, se não resiste, pelo menos incomoda. Se nós reduzirmos a noção de resistência àquilo que nós negamos, nós nos tornamos dependentes exatamente daquilo que está sendo negado. Já no século XVII, Spinoza disse isso, que toda negação, antes de ser empreendida, ela afirma o elemento que está sendo negado. A absolutização da negação, ela não gera realmente alguma transformação. Pela seguinte questão, o Nietzsche notou, sobretudo na obra dele, do Assim Falou Zaratustra, que para ele era a obra-prima dele, né, que foi concluída em 1884, ele começa no primeiro capítulo da primeira parte da obra, é uma obra dividida em 4 partes, ele diz que ele tenta mostrar 3 maneiras do espírito, a noção de espírito, se concretizar. Ele cria uma tipologia do espírito. E ele chama o título desse capítulo das 3 metamorfoses. E ele fala assim: eu vos nomeio 3 metamorfoses do espírito. Como o camelo se tornou leão e o leão, enfim, criança. E ele vai descrever o que é o camelo. E como ele é um espírito, então uma tipologia, pode ser uma instituição política, religiosa, educacional, como pode ser uma pessoa, como pode ser uma família, um time de futebol, como pode ser a gente aqui. Então, uma tipologia, ela é uma qualidade de uma certa organização de vida, que pode ser coletiva ou individual. E ele diz que o camelo, ela é o tipo de espírito que ele é extremamente forte, mas só é forte porque mostra sua força carregando cargas insuportáveis. Então, quanto mais coloca peso nas costas, mais o camelo assinala a sua força. Logo depois, esse camelo, ele vai ao deserto. E o que acontece lá, diz o Nietzsche, é que ele se metamorfoseia e se transforma em leão. E o leão, é aí que está a passagem extremamente interessante, o leão, ele olha para o camelo e ele não vê o camelo como um tipo forte, ele vê como um tipo escravizado. Porque o camelo ele é submisso a um dragão, essa é a visão, que tem muitas escamas, e em todas as escamas tem um imperativo: tu deves. Que é um imperativo tirado, sobretudo, da obra do Kant. Tu deves. E o camelo, o leão, ele não quer dizer eu devo, ele quer dizer eu quero. Então ele se volta contra o camelo. E ele nega, em cada escama dessa, os valores milenares da nossa tradição. Portanto, Nietzsche está notando que a nossa tradição ela é formada por heteronomia. Tem sempre um elemento externo, uma instância externa que diz para a gente, né, como é que a gente deve regular a vida como um todo. Esse elemento pode ser Deus, pode ser a família, pode ser a figura do pai, do irmão, pode ser qualquer figura, uma figura de normatização da existência. O leão diz, eu quero. E o Nietzsche faz uma pergunta no meio do texto. Mas o que pode ainda a criança que não pode o leão? E ele diz que o leão só pode uma coisa: abrir espaço para a criança. Mas ele não pode uma coisa: criar. Então, ele vai dizer que a criança é esse tipo vital que é uma roda que gira a partir de si mesma, um eterno sim. E, portanto, ele diz a expressão alemã Ja sagen, né, que é dizer sim, ela diz sim. E por isso ela tem em si mesma, né, o mote e o mobilizador, né, do seu caminho e da sua existência.
Na verdade, todo nosso sim é uma adaptação e todo nosso não se transforma em ressentimento. Então, a Nietzsche cria uma expressão: fazer não e dizer sim. O Deleuze pega essa noção. E ele está dizendo, então, que resistir não é meramente se opor. Resistir é ser capaz de negar para poder criar. E se a criação, ela nasce do incomparável, a resistência, ela tem que produzir modos de vida que não consigam, pelo menos num certo momento, ser capturadas por instâncias de normatização. A minha pergunta é, Paulo Freire, onde conseguiu isso? Como a pedagogia é um elemento de resistência, portanto, de produção de nãos que abram espaço para sims maiores. Então, toda a nossa compreensão de ser humano é uma compreensão que tem pretensão de universalidade. Por exemplo, somos animais racionais. Mas nós somos aqui, na Tanzânia, nós somos em Honolulu, como também em 1588 a.C., na região da atual Roma, todo mundo, já que é humano, é animal racional. É uma definição grega. Nós somos animais políticos, definição grega. Nós somos seres de desejo, definição cristã, que migra para a psicanálise. Nós somos seres dotados de inconsciente. Nós somos criaturas de Deus. Tudo isso é historicamente produzido, tudo, sem exceção. Mas o que é engraçado é que o Sartre legou para o Paulo Freire a ideia de que, se a gente nunca conseguiu se satisfazer com a multiplicidade das definições sobre o ser humano, não é porque o ser humano ele é tão rico que a gente tem que somar várias perspectivas para dar conta do mesmo objeto, que é assim que a gente chama, por exemplo, a interdisciplinaridade. Quando a gente tem várias disciplinas que enfoques diferentes vão dar conta do mesmo objeto. Como se elas tivessem perspectivas que veem partes e somando as partes você vê melhor o todo. O que Sartre mostra é que nós não temos essa essência. E que à medida que historicamente a gente se interpreta como animal racional, animal político, criatura de Deus, ser de desejo, a gente cria um significado para a gente e para o mundo. A conscientização exige rebeldia. E ele diz que a resistência se dá na rebeldia. Mas a questão é que tudo isso que eu acabei de citar parece que são os elementos negativos, o dizer não. O fazer não, como diz o Nietzsche, né? Nein machen em alemão. Fazer não. Construir os nãos. A questão é onde está o sim. Eu vou concluir com isso, eu teria muito mais texto para ler, mas eu vou concluir com essa sacada dele. Ele, nos textos iniciais e nas cartas, ele cita que a educação é amorização social. Amorização. Quando ele narra a relação que ele tem com a fé, e ele compara ele com Darcy Ribeiro, ele pode ver, está no YouTube isso. Ele diz assim, o Darcy, ele fala assim do jeito, Darcy, de uma maneira muito amorosa. E ele volta umas 5 vezes, mas dizendo de forma muito amorosa. Aí ele volta. Esse homem que era profundamente amoroso, que vai dizer que ele não acreditava em nada, era isso. E aí ele vai dizer, mas isso não impediu dele ser amoroso. Cara, você pega e fala, caraca, agora surtou esse maluco, né, cara? Tá falando rebeldia, de repente agora chega amor. O que ele vai dizer é que toda revolta só tem sentido se a liberdade, ela produz relações de liberdade. O nome disso é amor.